Olá! Chegou o momento então em que você vai decidir qual o número da agulha que você vai trabalhar. Já adianto aqui que não adianta você comprar somente uma numeração de agulha, porque você não vai usar aquela agulha em todos os seus trabalhos, tá? Vai depender muito do trabalho, do ponto que você quer fazer, tá bom? Do fio que você vai utilizar. Então é importante você ter algumas agulhas de numerações diferentes, tá bom? O que eu indico? Eu indico que você tenha agulhas para crochetar entre número 5 e número 9, tá bom? Por quê? Porque daí você vai, principalmente quem tá começando agora, né? Vai se conhecer, vai ver como é a tensão do teu ponto, porque isso também muda o número da agulha, tá? Vai ver o fio que você vai comprar. Então, assim, é muito importante que você tenha pelo menos da agulha 5 até a 9 para trabalhar com elas. Trouxe aqui uns modelinhos pra você ver, tá? Ó, essa aqui é uma 6, daí eu tenho a 7. Essa aqui é da marca Prim. Ela é uma agulha ergonômica, ela é um pouquinho mais cara, mas assim, o custo-benefício dela é muito bom. Eu tinha muita dor no meu ombro quando eu crochetava com agulhas normais, como essas, por exemplo, aqui, ó, da Círculo, tá? Depois que eu comecei a trabalhar com essas agulhas aqui, eu não tive mais dores. Elas são ergonômicas, elas são alemãs, se eu não me engano, é de fabricação alemã. Então, elas são ótimas de trabalhar, são muito leves. O fio percorre muito bem aqui, tá? Essa parte da agulha. O gancho dela aqui é muito bom. Então, assim, se for para indicar alguma coisa nesse curso, com certeza seria essa agulha aqui da Prim, que vale muito o investimento, tá? Mas, assim, não quero começar com agulhas tão caras assim. Posso começar com mais em conta? Claro que pode, né? Você pode crochetar com a agulha que você preferir. Aqui eu tenho uma 9, uma 8, essa aqui é uma 10, essa é uma 7 e essa é uma 6. Só faltou a 5 aqui pra você ver, tá? Como que eu faço pra saber que agulha que vai no meu fio, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar essa agulha, esse fio aqui, tá? E quando eu vou colocar até perto aqui, ó. Quando eu faço assim aqui, ó, ele tem que encaixar bem, tá vendo, ó? Ele encaixou bem certinho. Então, essa agulha número 7, ela dá nesse fio. Ah, mas a 6 não dá? Dá também, ó. Eu gosto de crochetar com a 6 também, ó. Tá vendo? Então, vocês vão ver que tem várias agulhas que dá nesse fio aqui, ó. A 8. A 8 também dá, ó. Tá vendo? Já sobrou mais um pouquinho, mas dá. A 9 já vai ficar um pouquinho mais frouxo, ó. E a 10, mais ainda, né? Então, se todas encaixam, como é que eu vou escolher a agulha certa? Aí vai depender do teu ponto, tá? O que você vai perceber? Quando você for crochetar, você vai ver se você tem o teu ponto com mais tensão ou com menos tensão. Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Vamos agora à dica de ouro. Quanto mais tenso o seu ponto, ou seja, quanto mais apertado o seu ponto, maior é o número da agulha que você tem que utilizar. Quanto menor a tensão do seu ponto, ou seja, quanto mais frouxo, menor é a agulha que você tem que utilizar, tá? Tô fazendo o meu trabalho lá, tá saindo muito apertado, eu tô usando uma agulha número 7, tá apertado demais, não tô conseguindo fazer, tô me batendo e não consigo diminuir a tensão da minha mão, porque isso é muito comum, né? Então, aumenta para uma 8. Já que a tensão tá muito alta, aumenta para 8. Você vai ver que o ponto vai ficar mais frouxo, tá? Tô fazendo lá com a agulha 7 e meu ponto tá saindo muito frouxo. Significa que a tensão da tua mão é menor. Então, você vai diminuir a agulha, tá? Você vai passar de uma 7 para uma 6, por exemplo, tá bom? Então, sempre assim, tá? Anotem essa dica de ouro. Quanto maior a tensão da minha mão, quanto mais apertado o meu ponto, maior é a numeração da minha agulha, tá? Então, assim, não existe um padrão, não existe assim, olha, essa peça eu faço com o fio 6, esse fio eu uso o fio 6. Não, porque cada crocheteira tem uma mão, tem uma tensão, tem uma forma de trabalhar. Então, isso você vai ter que se identificar com o tempo que fica melhor pra você, tá bom? Eu já fiz peças, por exemplo, com uma agulha 7, que ficaram menores do que peças que amigas minhas fizeram com a agulha 6. E geralmente a 6 era pra ficar menor, né?
Quanto menor a numeração da agulha, menor é o tamanho da tua peça. Ela fica no final. Então, mesmo fazendo o número de pontos iguais, tá? Então, isso vai depender muito da mão da pessoa. Então, vocês têm que aprender a se conhecer, a conhecer a tensão da mão de vocês, para daí ver qual é a agulha ideal para o trabalho de vocês, tá? Lembrando também que cada trabalho varia, né? É a numeração da agulha que você vai utilizar, tá bom? Mas, eu aconselho vocês terem entre 5 e 9 a numeração. Não posso comprar todas agora. Qual que eu compro, Renata? Compra a número 6 e a número 7, tá? Que já vai estar de excelente para início. É isso aí, a número 6 e a número 7, tá bom? Agora, eu vou falar um pouquinho aqui, principalmente com quem já faz crochê, mas nunca fez crochê em fio de malha. Quem já faz crochê, tem por costume segurar a agulha, né? Bem aqui na ponta, assim, ó. Mais assim, né? Eu não sei nem segurar direito porque eu não faço crochê em fio fino. Mas vocês seguram assim, né? É bem na pontinha, faz um trabalho bem apertadinho. Para trabalhar com fio de malha, vocês vão segurar a agulha aqui, ó. No cabo dela, tá? É nessa parte aqui. Deixa isso aqui solto. Por quê? Porque o trabalho em fio de malha, deixa eu pegar aqui para fazer para vocês rapidinho, só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Como é um fio maior, o trabalho em fio de malha, ele é um trabalho mais aberto, ó. Você trabalha assim, ó. Olha a minha mão onde que tá. Olha essa mão aqui onde que tá, ó. Estão vendo, ó? Quem trabalha com o crochê normal, que é o crochê em barbante, tem mania de segurar a agulha assim e trabalhar assim, ó. Se vocês forem trabalhar assim aqui no fio de malha, o ponto de vocês vai sair apertado, vocês vão se irritar, vão ter dificuldade e não vão conseguir pra frente, tá? Então aprenda a segurar aqui. Esse costume, para quem ainda não trabalhou com nenhum crochê, não vai ter esse problema, tá? Porque vai aprender a segurar aqui e não vai segurar aqui, né? Mas a minha preocupação é com você que já faz crochê e que tem essa mania de segurar aqui, porque é comum, né? Na agulha mais fina a gente segura aqui. Então, no fio de malha, você vai segurar aqui, tá bom? Pra daí fazer os pontos, ó, de maneira que não fique, olha só, aquela coisa apertada, tá? Outra coisa que eu gostaria de dizer pra vocês é o seguinte, eu vou falar isso nas próximas aulas, mais uma vez, né? Mas é a questão desses dois dedos aqui, tá? O do meio e o indicador da mão esquerda, eles vão ser o norte de vocês. Por quê? Porque o meu indicador e o meu do meio, eles vão servir como um freio. Então, ó, eu vou soltando o fio com esses dois, olha só, tá? Então, vocês têm que trabalhar bem isso aqui, ó. Vocês sabendo trabalhar bem isso aqui, não fica difícil fazer o crochê, tá bom? Mas não se preocupa com isso que eu falei agora, porque eu vou falar isso muitas vezes nas próximas aulas, tá bom? Pra entrar bem na cabeça de vocês, certo? Então, espero que você tenha entendido sobre a escolha da agulha e como segurar a agulha, tá? E no próximo módulo, eu vou falar um pouquinho com você sobre os materiais complementares, né? Aqui eu falei sobre o material principal, que é a agulha de crochê e o fio de malha. Mas, no crochê ao todo, né, tem vários outros materiais que a gente utiliza. E tem alguns que são mais utilizados, então é eles que eu vou falar, tá? Que eu acho importante vocês adquirirem, vocês terem quando a gente for crochetar, quando a gente for fazer a peça bônus e tudo mais, tá bom? Então, até o próximo módulo.